Nesta terça-feira, dia 21, a Justiça da Espanha negou o recurso dos advogados de defesa do jogador Daniel Alves e decidiu que ele seguirá em prisão preventiva por mais algum tempo em função do elevado risco de fuga. O lateral brasileiro é acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona no final de dezembro. Ele negou as acusações, mas apresentou 4 versões contraditórias sobre o caso e a Justiça reuniu inúmeras provas, como filmagens, testemunhos de funcionários e exames de DNA que comprovariam o seu ato criminoso. Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro no centro penitenciário de Brians 1, na periferia noroeste da capital catalã. Para tentar tirá-lo da cadeia, os advogados de defesa alegaram que o jogador brasileiro não fugiria da Espanha porque tem residência fixa em Barcelona junto com a sua esposa, a modelo espanhola Joana Sanz. Eles também disseram que o craque entregaria passaportes e se apresentaria diariamente à justiça como garantia de que não deixaria o país. Os argumentos, porém, não convenceram e a situação de Daniel Alves se complicou ainda mais, podendo essa prisão se estender por bastante tempo. Os juízes entenderam que as garantias da defesa não excluem a possibilidade de que o brasileiro possa fugir para o Brasil. Para isso, alegaram que 1. A residência principal de Daniel Alves é no Brasil. 2. Ele tem uma série de negócios em território brasileiro. 3. Ele possui ainda condições financeiras de alugar um avião para deixar a Espanha sem os controles tradicionais dos aeroportos, relata o site G1. Além da prisão, o craque bolsonarista também já perdeu o emprego. No início de fevereiro, o time mexicano Pumas anunciou a demissão do brasileiro e ainda reclamou uma indenização de 25,5 milhões de reais, 5 milhões de dólares, por infringir os termos de comportamento presentes no contrato assinado por ele em julho de 2022, informou o site UOL, que teve acesso com exclusividade ao e-mail enviado pelo clube ao jogador. Aspas, no documento, o Pumas usa o contrato assinado com Daniel Alves para argumentar sobre a rescisão desse contrato e a cobrança de uma indenização milionária. No contrato de trabalho, há cláusulas que penalizam o envolvimento em casos de doping, em qualquer escândalo que se torne público ou em qualquer ato que seja considerado crime na legislação do país em que tenha acontecido. No e-mail, o clube Pumas considera que o caso de Daniel Alves se enquadra no terceiro tipo e por isso exige uma compensação financeira. Fecha aspas. Até hoje, o ingrato Jair Bolsonaro não manifestou solidariedade ao amigão preso em Barcelona. Como apimenta o site Metrópolis, ele teve uma atitude bem diferente com outro craque da seleção brasileira. Aspas. Em 2019, Bolsonaro saiu em defesa de Neymar quando o atacante foi acusado de estupro por Nájila Trindade. Disse ele, espero dar um abraço em Neymar antes do jogo, que era o amistoso entre Brasil e Catar. Ele está num momento difícil, mas eu acredito muito nele, afirmou então o presidente em junho de 2019. Agora, o Fujão está em silêncio. Lembra o site, assim como Neymar, Daniel Alves é um apoiador do ex-presidente. Sobre craques e ex-craques da seleção brasileira ligados ao bolsonarismo, vale sempre refrescar a memória, nunca esquecer. O site G1 postou no final de janeiro um levantamento desses cidadãos do bem que deram apoio ao fascista nativo. Aspas. O jogador Daniel Alves, detido na Espanha na sexta-feira, dia 20 de janeiro, sob acusação de assédio sexual, não é o primeiro jogador de futebol brasileiro a ser investigado por suspeitas do mesmo crime na Europa. Neymar e Robinho já enfrentaram os tribunais por acusações semelhantes, enfatizou o site Metrópolis, que deu detalhes sobre 2 casos. O caso do Robinho. Em outubro de 2022, o Ministério da Justiça da Itália encaminhou ao Brasil o pedido de extradição do atacante Robinho, condenado no país europeu a 9 anos de prisão
por violência sexual em grupo. O Brasil, no entanto, não permite a extradição de brasileiros natos. Ainda assim, o jogador pode ser preso caso decida deixar o país. Há ainda a possibilidade do governo italiano pedir ao governo brasileiro para que o jogador cumpra a pena no próprio país, no Brasil. O caso da denúncia de estupro aconteceu em janeiro de 2013, dentro de uma boate em Milão, contra uma jovem albanesa de 23 anos. De acordo com a investigação, a jovem estaria bêbada ao ponto de ficar inconsciente e teve relações sexuais quando não era capaz de resistir. A defesa de Robinho alegou no julgamento que houve consenso da mulher no ato sexual. Em janeiro de 2022, o Supremo Tribunal da Itália confirmou a condenação de Robinho e de seu amigo Ricardo Falco pelo crime. Esse é o caso do Robinho, bolsonarista assumido, fez campanha. O caso do Neymar. Em maio de 2021, o jornal The Wall Street Journal revelou que a Nike rompeu o contrato de patrocínio com o Neymar porque fez uma investigação interna de um suposto caso de assédio sexual. O caso teria acontecido em 2016, quando Neymar e Michael Jordan, um ídolo do basquete mundial, participaram juntos de uma campanha publicitária em Nova York. Nessa viagem, uma funcionária da Nike relatou que teria sido vítima de assédio em um hotel. 2 anos depois, durante uma reunião com lideranças da empresa, da Nike, a funcionária fez a denúncia e a empresa então abriu uma investigação interna sem envolver as autoridades do governo. De acordo com a publicação, Neymar teria se recusado a contribuir com essa investigação e, por esse motivo, a empresa resolveu então romper o contrato milionário que mantinha com o atleta desde os 13 anos de idade dele. Em outro caso, em julho de 2019, a Polícia Civil de São Paulo não indiciou Neymar no inquérito que apurava as acusações de estupro e agressão feitas por Nájila Trindade Mendes de Souza contra o jogador. No relatório final do inquérito, a delegada informou que os depoimentos e as provas apresentadas à polícia pela vítima tinham incongruências. O caso aconteceu em Paris, na França, mas Nájila registrou a ocorrência de estupro em uma delegacia de São Paulo. Esses são os... Neymar é outro bolsonarista conhecido, disse inclusive que se marcasse gol faria em homenagem ao ex-presidente Bolsonaro. Esse é outro bolsonarista, cidadão do bem, que está envolvido em escândalos de violência sexual. Diz ele que é inocente.